Nesse vídeo eu vou te mostrar todos os lançamentos do mês de março e fica ligado aí porque esse mês tem muito livro de terror saindo, inclusive livro de terror nacional. E se você quer saber mais, fica comigo até o final desse vídeo. Oi, eu sou o Andrew Moore, sou escritor e tenho um livro de terror publicado que eu sempre deixo o link na descrição para quem quiser ler. E nesse canal eu falo tudo sobre o universo dos livros. E aqui estou eu para mais um vídeo de lançamentos do mês. Esse mês demorou para sair porque eu tive que fazer muita pesquisa. Como eu tinha falado no último vídeo de lançamentos, eu ia procurar mais editoras, inclusive editoras menores, para incluir aqui nos meus lançamentos, inclusive para ter mais livros nacionais aqui também. E por isso esse mês eu tive um trabalhinho aí para procurar, para pesquisar em várias editoras novas. Aumentei a minha lista de pesquisa e talvez por causa disso essa lista tenha ficado maior. Como você já deve ter visto aí pelo título, nesse mês são 16 lançamentos que eu vou mostrar aqui. Esse mês está cheio de lançamento, então eu vou falar um pouquinho menos sobre cada livro para o vídeo não ficar muito longo. E também uma coisa que eu vou falar aqui é que eu percebi que eu tenho deixado muitos lançamentos legais de fora dos meus vídeos porque as editoras não atualizam as listas de lançamentos no site delas. Então, às vezes, passa algum livro aqui que eu gostaria de falar, mas que, por causa da própria editora, não tive como. Às vezes, eles só atualizam a lista de lançamentos depois que eu já fiz o vídeo, então não tem como incluir mais. Então, por causa disso, eu vou fazer um vídeo extra esse mês com todos os lançamentos dos últimos 4 meses que não saíram aqui nesses vídeos, mas que eu gostaria também de passar para vocês. Depois de todos esses avisos, agora bora para a lista. E em primeiro lugar nós temos 5 da Lily White, que é um livro que foi lançado no dia 1º de março de 2021. E esse livro, pelo que eu entendi, saiu primeiro em e-book porque a editora estava querendo testar para ver se as pessoas iam gostar. E parece que por enquanto só tem em e-book, não tem em formato físico. E na sinopse desse livro ele fala que não é uma história de amor em comum, ele fala de uma mulher chamada Rainy que vive uma vida regada a sexo, drogas e joguinhos de manipulação. Eu tô passada, chocada. E tem um psicólogo chamado Justin Redd que foi designado para o caso dela, já que ela tem alguns problemas, ela passou por um trauma muito grande porque ela sobreviveu a um acontecimento horrível do passado. E na sinopse do livro ele fala que a morte a segue. Então fica essa sensação de que ela pode trazer coisas muito perigosas, muito horríveis para a vida desse psicólogo, se ela se envolver com ele. E eu gostei desse livro porque ele é um suspense, tem um pouco de romance também, ele parece ser bem pesado, parece ser uma história que trata de temas muito pesados, então eu fiquei curioso e interessado em ler. E eu vi também muitos comentários falando bem dele lá na Amazon onde estava sendo vendido. E se você gosta de vídeos de lançamento como esse, se inscreve no canal e ativa as notificações para que o YouTube te avise toda vez que sair um vídeo meu. E deixe seu like também. E o segundo lançamento é O Efeito Frankenstein, de Elia Barceló, que estreou dia 5 de março. E esse livro mostra uma história de amor entre Max e Nora, só que, mais uma vez, como no livro anterior, essa não é uma história de amor comum. Isso porque ele vive em 1781 e ela em 2019. E não ficou claro na sinopse como é que eles se encontram, ou mesmo como isso acontece e o que isso tem a ver com Frankenstein, né, do nome do livro. Mas o que fica claro é que para ficarem juntos eles vão ter que enfrentar muitos problemas como o choque de costumes e as influências da Revolução Francesa, que estava ocorrendo ali na mesma época. Eu achei bem interessante, por isso eu trouxe para a lista também. E em terceiro lugar nós temos um livro da Agatha Christie, um relançamento, que é Elefantes Nunca Esquecem, que saiu no dia 15 de março. E nesse livro nós temos a Claire e o Desmond que querem se casar, só que para variar, né, a mãe dele é contra o casamento e ela passa a procurar algum podre que envolva a vida da moça. E como os pais da Claire cometeram suicídio no passado, a sogra dela chama Ariadne Oliver, que é uma outra personagem muito conhecida no universo da Agatha Christie, e pede ajuda dela para descobrir o que foi que aconteceu com esse casal, quem matou quem. E nesse livro nós temos também o Hercule Poirot, que vai ajudar nessa investigação, e eles tentam solucionar esse mistério que foi interpretado pela polícia como um pacto suicida entre o casal. E em quarto lugar nós temos um outro relançamento da Agatha Christie, que é Uma Porção de Centeio, saiu também no dia 15 de março.
E nesse livro nós temos um milionário chamado Rex, que foi assassinado e encontrado morto com uma porção de centeio no bolso do paletó. E num curto intervalo de tempo, o assassino faz outras 2 vítimas, e uma dessas é uma moça que trabalhava para Miss Marple. Essa que é também uma das personagens mais conhecidas da Agatha Christie, que ela investiga também, e ela começa a se intrometer nessa investigação justamente por ter acontecido com alguém de perto dela, né, com alguém próximo. E a única pista que ela tem é que o assassino comete esses crimes baseado numa cantiga que ela conhece há muito tempo. Então ela precisa encontrar esse assassino urgente, porque ela sabe que o próximo verso da cantiga está se aproximando, né? E que outra pessoa vai morrer. E o próximo livro dessa lista é o Rouxinol, da Christine Hanna, que saiu dia 17 de março. E esse é um outro relançamento desse mês. Eu fiquei muito curioso com um livro dela que foi relançado no mês passado, chamado Amigas para Sempre. E quando eu vi esse aqui, eu fiquei interessado em ler também. E essa história se passa na França, em 1939, plena Segunda Guerra Mundial, e a cidade está cercada pelos nazistas. E nós temos 2 mulheres que enfrentam o mesmo inimigo, só que em polos opostos. Nós temos a Viane, que é uma moça que está se despedindo do marido, que está indo para a guerra. Logo depois, o país onde ela mora é tomado pelos nazistas. Então, a casa dela é requisitada pelos inimigos para servir como lugar para eles ficarem. Então, ela passa a ser vigiada e até mesmo obrigada a ajudar eles. E por outro lado tem a Isabelle, que é a irmã da Viane, que é uma mulher que se apaixona por um homem da resistência e que decide se juntar a eles para tentar libertar o país das mãos dos inimigos, né? Então, pela sinopse, a gente vê que as duas têm um objetivo em comum, que é proteger as pessoas que elas amam em meio à guerra, e talvez elas paguem um preço alto por isso. Eu gosto muito de histórias da Segunda Guerra e já estou com vontade de ler esse livro também. E o próximo livro é A Família Mandible, de Lionel Shriver. Um nome bem diferente, né? Eu achei que era um autor, mas depois eu fui ver que é o nome de uma autora. E esse livro mostra o futuro dessa família. Ele se passa entre os anos de 2029 e 2047. E ele mostra 4 gerações de uma família dos Estados Unidos, que era uma família próspera, mas que sofreu com as consequências de uma crise. E nesse futuro distópico, que é muito interessante, acontece uma guerra fria que leva outros países aos eixos de poder. E também nessa nova realidade, a União Europeia se desfaz e a China passa a ser o país de maior potência do mundo, enquanto os Estados Unidos perdem o poder que eles tinham. Então nós somos apresentados a Florence Mandible, que é uma mulher da classe média, e da noite para o dia ela vê a vida dela mudar totalmente porque o dólar se desvaloriza, e isso associado com outros fatores da crise faz com que vários aspectos da vida dela se alterem. Por exemplo, a água passou a ser racionada e eles não têm mais café, e algumas coisas como uma cabeça de repolho passam a custar $20. E sem ter alternativa, ela é obrigada a dar abrigo para vários familiares na casa dela. E todos eles passam a depender da herança do patriarca da família, que tem 97 anos. E como eles estão ali morando juntos, todos juntos, ela tem que lidar com problemas como furto, alcoolismo e abandono de incapazes, que são coisas que acontecem na família dela. Essa história me fez lembrar de uma série que eu assisti ano passado, uma série curta que tinha 6 episódios, se eu não me engano, chamada Years and Years, que ela mostra como a vida de uma família vai ficando complicada com o passar dos anos, com o surgimento de fatores políticos e crises climáticas e outras crises. Uma crise vai gerando a outra. Então esse livro me fez lembrar dessa série que eu gostei muito, que eu vi no ano passado. E o próximo lançamento desse mês é Depois, de Stephen King, que saiu no dia 19. E esse é um livro que fala sobre os desafios de crescer e aprender a distinguir o que é o certo do errado. E nesse livro nós temos o James, que é uma criança que vê gente morta. Agora veio na minha cabeça aquela frase. Enfim, só que o menino não sabe distinguir, geralmente, os mortos dos vivos, porque a única diferença é que eles ficam para sempre com a roupa que eles morreram e que eles são incapazes de mentir. E a mãe dele pede para ele manter esse fato em segredo, e ele consegue por um tempo, até surgir uma mulher chamada Liz, que é companheira da mãe dele e detetive da polícia de Nova York. E ela aparece um dia na escola dele pedindo ajuda dele para desvendar um crime, que envolve um segredo de um falecido terrorista. E
eles embarcam nessa aventura que é assustadora. E o próximo livro é O Projeto Decamerão, 29 Histórias da Pandemia, que é um livro de vários autores e foi lançado dia 19. Em 1353, Giovanni Boccaccio escreveu um livro chamado O Decamerão, reunindo 100 histórias de um grupo de jovens que foi se refugiar numa floresta para fugir da peste que assolava a Europa na época. Então, nesse espírito, o New York Times criou esse projeto Decamerão que se trata de... Oh, meu Deus. Então, nesse espírito, o New York Times criou esse projeto Decamerão para reunir 29 histórias, 29 contos relacionados à pandemia e que foram escritos por vários escritores, e entre eles alguns bem famosos, como a Margaret Atwood. E o resultado disso é esse livro que foi lançado agora no dia 19 de março. E o próximo livro é Memorial de Maria Moura, de Raquel de Queiroz, que foi lançado dia 22 de março. Esse romance traz todas as características literárias que consagraram essa autora, que foi a primeira a entrar na Academia Brasileira de Letras. E essa história se passa no Brasil rural do século XIX e mostra a vida complicada de Maria Moura, que era uma mulher sertaneja que passa por experiências traumáticas depois da perda do pai, da mãe e de ser abusada pelo padrasto. São experiências muito, muito dolorosas mesmo. E como se não bastasse, ela sofre ameaça de parentes inescrupulosos que querem roubar suas terras, que foram herdadas dos pais. Só que a Maria Moura é uma mulher que não aceita essas injustiças e que vai lutar contra elas, inclusive tendo a ajuda de pessoas próximas. E o próximo lançamento desse mês é O Consentimento, de Vanessa Springora, que foi lançado dia 22 de março. E a Vanessa Springora foi musa adolescente de um dos escritores mais famosos da França. E nesse livro ela vem fazer uma denúncia contra o próprio mundo literário, abordando temas a exploração de crianças e a desigualdade de gêneros. Eu acredito que esse livro vai na linha do Eu Tenho um Nome, que eu falei aqui no lançamento do mês passado, que é um livro que conta uma história sobre abuso e que serve como uma denúncia de uma mulher que não foi ouvida. E eu acredito que é muito importante que a gente leia esse tipo de história e que a gente dê espaço para que essas mulheres sejam ouvidas, para que elas não passem por essas injustiças sem que ninguém as escute. E o próximo lançamento é Quarupi, de Antônio Calado, que foi lançado dia 22 de março também. E esse é um dos romances mais importantes do Antônio Calado. Ele foi publicado pela primeira vez na década de 60, e ele conta a história de um padre jovem chamado Nando que vai para o Xingu, e ele tem que enfrentar, além dos próprios problemas existenciais, problemas de corrupção política e também relacionados a drogas, que envolvem um projeto que ele quer fazer no Xingu. Essa história se passa num período muito complicado para o Brasil, que foi entre o período do suicídio do Vargas e o golpe militar que ocorreu em 64. E, obviamente, né, como é de se esperar, essas situações vão influenciar muito o protagonista também. E a próxima estreia que eu vou falar aqui é Garotas em Chamas, de C.J. Tudo, que vai estrear dia 23/3. E nesse livro conta a história de Chapelcroft, que é uma cidadezinha bem cidadezinha de interior mesmo, onde muitas tragédias aconteceram. 5 séculos atrás, protestantes foram queimados, e 30 anos atrás, 2 meninas desapareceram sem deixar vestígios, e há pouco tempo, o responsável pela paróquia se enforcou no local. Então a reverenda Jack Brooke chega no local com a sua filha de 14 anos, buscando um recomeço, e o que ela encontra é um lugar cheio de segredos, cheio de conspiração. E para completar, ela ainda é recebida com um kit de exorcismo e com um bilhete, onde diz que não há nada escondido que não venha a ser descoberto. E como se não fosse bastante, a filha dela começa a ver meninas pegando fogo pela cidade. Tô presa nessa cidade maldita. Como se fosse um sinal de que há fantasmas por ali e que eles não têm paz. É muita desgraça para um lugar só. Essa sinopse me deixou muito curioso para ler essa história. Esse é um dos livros que eu mais estou esperando esse mês, porque ele reúne tudo que eu gosto, né? Que é suspense, terror, talvez. Terror sobrenatural, tem que ver ainda se é isso mesmo. E parece que é bem interessante. E um dos lançamentos que é o mais aguardado por mim esse mês é o Gótico Mexicano, da Silvia Moreno Garcia, que
vai sair também dia 23 de março. Esse livro conta a história de Noemi, que é uma jovem que mora na cidade do México, e ela vive sua vida normal, fazendo faculdades, indo para festas à noite e se divertindo. Até o dia em que ela recebe uma carta de uma prima que mora na mansão High Places, e essa prima, chamada Catalina, que mora com o marido e a família dele na mansão, acredita que ela corre perigo lá no lugar. Então a Noemi vai para essa cidade de El Triunfo, onde fica a mansão, para investigar o que está acontecendo e por que a prima dela está tão desesperada. E o que eu mais gostei nesse livro é que parece que essa mansão é assombrada, que algum mal muito horrível habita ali. E eu gosto bastante quando tem esses elementos sobrenaturais nas histórias. E gostei também dessa mistura do gótico com o mexicano. Me faz lembrar das novelas mexicanas que eu assisti durante toda a minha infância. E o próximo lançamento é Foi Assim Que Tudo Explodiu, do Arvin Ahmad, que vai ser lançado dia 27 de março. E nessa história nós temos o Amir, que vai parar em Roma fugindo de chantagistas e de relacionamento fracassado. Pro Amir sempre foi muito difícil sair do armário, para a família muçulmana dele. Só que ele não esperava que esse assunto todo fosse terminar numa sala de interrogatório de um aeroporto. E essa história parece ser boa, eles comparam com o livro Com o Amor, Simon, que é uma história que eu gostei muito, então eu fiquei interessado para ler esse aqui também, que parece ser bom. Esse, apesar das situações serem diferentes, parece também ser um drama adolescente, de um adolescente que está tentando sair do armário, mas que não sabe como por causa da família. E o próximo lançamento é Dança com Demônios, do Cristiano Hali, que vai sair no dia 30 de março. E esse é o livro nacional de terror que vai ser lançado esse mês, que eu falei lá no começo do vídeo. Esse livro conta a história de 4 adolescentes que estão fazendo uma viagem só para curtir, e nessa viagem acontece uma coisa que vai transformar a vida deles num pesadelo. Isso se eles sobreviverem, é claro. E por último nós temos o relançamento de Alice Através do Espelho, de Lewis Carroll, que vai ser relançado pela Dark Side no dia 31 de março. E essa história é a continuação de Alice no País das Maravilhas, que já foi adaptada para o cinema algumas vezes. Eu acredito que todo mundo conhece, né, a história dela. Teve um filme de desenho na década de 50 e teve também recentemente 2 filmes adaptados, live action. E nesse livro a protagonista volta para aquele mundo esquisito onde ela foi parar uma vez, onde as aparências enganam e onde todas as coisas estão ao contrário. E tudo isso com a ironia típica do autor e com essa capa absurdamente linda que a Darkseid fez. E agora me conta aqui nos comentários qual foi o livro que te deixou com mais vontade de ler. E também compartilha esse vídeo com aquela amiga leitora que procurando livros novos nesse exato momento. E é isso, esse foi o nosso encontro de hoje. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo. Tchau! E se você quiser continuar comigo é só assistir um dos vídeos que eu vou deixar aqui em cima.